Olá! Vamos mergulhar hoje num capítulo que é, olha, antigo, denso e muito poderoso. Isaías 29. É um texto cheio de imagens fortes, de profecias que podem parecer meio enigmáticas à primeira vista. Mas a nossa missão aqui é justamente essa: decifrar tudo isso juntos. Vamos transformar essa profecia numa história clara e, por que não, fascinante. Vamos lá? E já começamos com essa frase de impacto. Ai de Ariel. É uma abertura que já define o tom, né? Tem um ar de perigo, de um julgamento que tá para acontecer. E a primeira pergunta que fica na cabeça é: quem, ou melhor, o que é essa tal de Ariel? Bom, entramos agora na primeira parte da nossa análise. Aqui o foco é todo no cerco. O texto começa a pintar um quadro bem vívido e, para ser sincero, bem alarmante, de um ataque militar prestes a acontecer contra uma cidade. E aqui está a chave para a gente entender tudo. Ariel é, na verdade, um nome simbólico para Jerusalém. A referência de ser a cidade onde Davi acampou não deixa a menor dúvida, sabe? Isso dá um endereço para a profecia, ancora essa visão num lugar real. Para a gente ter uma ideia do contexto, naquela época, Jerusalém provavelmente vivia sob a ameaça crescente do Império Assírio. A partir daqui, a tensão só aumenta. A imagem que se forma é a de um exército se posicionando, montando acampamento e, pouco a pouco, fechando o cerco em volta da cidade. É o início de um sítio militar. E o cerco fica cada vez mais intenso. Baluartes. Estamos falando de enormes estruturas de ataque sendo erguidas ao redor dos muros. A cidade agora está completamente ilhada, encurralada mesmo, sem chance de escapar. E o resultado que a profecia aponta é a humilhação total. A voz da cidade, que antes era orgulhosa, forte, agora é reduzida a um sussurro, quase inaudível, vindo do pó, como se estivesse falando de debaixo da terra. É uma imagem de derrota completa, absoluta. Mas aí, quando parece que não tem mais jeito, vem a primeira grande reviravolta da história. A situação muda completamente. Assim, de repente. Aquele exército invasor que parecia invencível simplesmente desaparece. Some, como poeira fina levada pelo vento. Tudo num instante. E o texto usa uma metáfora que é, nossa, brilhante para explicar isso. A ameaça parecia gigantesca, esmagadora, mas no fim não tinha substância. É como uma pessoa morrendo de fome que sonha com um banquete incrível, mas acorda e o estômago continua vazio. O poder do inimigo era, no fim das contas, uma ilusão. Isso nos leva para a próxima parte e para uma pergunta fundamental. Por que tudo isso foi necessário? Por que esse julgamento todo? A profecia agora muda o foco. Sai do conflito externo para fazer um diagnóstico do problema interno, um problema, basicamente, do coração. O problema central, segundo o texto, não era militar nem político, era espiritual. A profecia fala que um espírito de profundo sono foi derramado sobre as pessoas, deixando todo mundo cego para a realidade espiritual que estava bem na frente deles. E essa metáfora do livro selado ilustra essa cegueira de um jeito perfeito. Pensa bem, a sabedoria divina se tornou inacessível. Se o livro é entregue a alguém instruído, a resposta é: não consigo ler, está selado. Se é entregue a alguém que não sabe ler, a resposta é ainda mais direta: mas eu não sou alfabetizado. Ou seja, ninguém conseguia entender a mensagem. E aqui está o X da questão. O texto aponta a hipocrisia como a verdadeira raiz do problema. As pessoas cumpriam os rituais, falavam as palavras certas, mas o coração delas estava longe. A religião tinha se tornado só uma formalidade, uma coisa externa, sem significado. Mas a história não termina em julgamento, de jeito nenhum. Agora a gente chega na solução, na promessa de uma intervenção divina que vai, literalmente, virar toda essa situação de cabeça para baixo. A resposta para essa apatia espiritual é o que o texto chama de obra maravilhosa. E não estamos falando de uma mudancinha qualquer, não. A promessa é de algo espantoso, um assombro que vai transformar o cenário por completo. E quais são os resultados dessa obra maravilhosa? O foco agora é na restauração, em como essa cegueira espiritual vai ser curada e, como consequência, a sociedade inteira vai ser transformada. A escala dessa transformação é total. É um mundo virado de ponta cabeça de verdade. O que era estéril vira fértil, os surdos passam a ouvir, os cegos a enxergar, os humildes finalmente encontram alegria
e a opressão dos tiranos chega ao fim. É uma restauração completa, de dentro para fora. E tudo isso leva a este ponto final, a promessa de clareza. Aqueles que estavam perdidos, confusos, errados de espírito, como diz o texto, finalmente vão encontrar o entendimento. Aquele sono profundo finalmente vai acabar. E a gente termina com essa pergunta que é bem filosófica e provocadora. É um convite para a gente pensar na nossa própria perspectiva na relação entre o Criador e a criação. Será que às vezes a gente não inverte as coisas, agindo como se o barro pudesse simplesmente questionar quem o moldou? É uma reflexão muito forte sobre propósito, conhecimento e humildade. Uma reflexão que com certeza ecoa até os dias de hoje.